Olá, começa agora mais um Chá das Quatro. Essa semana nos preparando para o Natal e para as festas de fim de ano. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem tudo a ver com o Natal, gente. Solidariedade. Então não saia daí porque o nosso programa já está no ar. Pois é, gente, eu, a Priscila e a Lorenza estamos aqui recebendo uma convidada muito ilustre. A Lorenza, como vocês já sabem, está substituindo, está cobrindo as férias da Simone Lacerda e a Priscila está cobrindo a Isa na licença maternidade, né? Ô, gente, olha que coisa boa. É uma oportunidade maravilhosa também da gente ter essas mulheres maravilhosas com a gente, compartilhando e apresentando junto comigo o Chá das Quatro. Das quatro, Helena, é das quatro. A quarta mulher é sempre uma convidada. E agora nós vamos conhecer a nossa quarta integrante de hoje. Céry Silva é escritora e palestrante do universo feminino dentro da Palavra de Deus. Lançou a primeira obra em 2008, o livro Por que as Pessoas Não Confiam em Deus. E desde então lançou mais 6 livros. Em 2006, formou-se no Seminário Teológico Carisma, da Igreja Batista da Lagoinha. Ela é fundadora do Ministério Mulheres Ensinando Mulheres. Junto com o marido, está à frente da Vidas por Vidas Church. Céry é casada com Marcelo Santos e mãe da Larissa, do Miguel e da Isabela. Ela tem 2 netas, a Luísa e a Marcela. Gente, dá para acreditar que essa jovem aqui do meu lado já é uma vovó de 2 netos? Linda. 2 netas, né? 2 netas. Talvez vai ter mais um neto. É mesmo? Aí. Vamos ver. Vamos ver se meu mundo vai ficar azul ou vai continuar rosa. Céry, é uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, de verdade. Helena. Com essa roupa linda que você está usando, né? Nós amamos o nosso país. Sim. Nós oramos pela nossa Sempre. nação, não só de 4 em 4 anos, mas sempre, crendo que Deus tem propósitos para a nossa nação. Amém. Né? Amém. Gente, falando de solidariedade, né, e nessa apresentação eu falei a questão de uma época apropriada, que é o Natal. Na verdade, para nós cristãos, todo dia é Natal, porque Jesus nasceu no nosso coração. O Natal é a época também das pessoas que com esse mimimi todo. Ah, mas comemora Natal, mas não comemora Natal. Mas o Natal é uma festa pagã, vocês vão aproveitar essa data mesmo? Não sei o quê. Bom, Jesus Cristo não nasceu em dezembro, tá, gente? Se você tem alguma dúvida disso, não tenha. Se convencionou que uma festa, que era uma outra festa, fosse transformada numa celebração do nascimento de Cristo, ok? Ah, mas isso é profano, isso é pagão. Bom, gente, nós já temos aqui na Igreja Batista da Lagoinha, que é a igreja gestora da Rede Super de televisão, uma visão muito clara sobre isso. A data, a gente para essa data para celebrar o Senhor no dia 24, no dia 25 e em todos os outros dias do ano. Agora, talvez uma oportunidade da gente estar em família, né? A gente para tanta coisa, a gente para celebrar tanta coisa, né? Por que não parar para nos lembrarmos que o maior presente que a humanidade podia receber, a maior prova de amor e solidariedade, se a gente pode chamar assim, né? De compaixão, que o ser humano podia receber, foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho para fazer reconciliação entre o ser humano e o Senhor. Cristo veio para fazer essa reconciliação e para nos salvar do nosso estado de queda, né? Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus enviou, então, essa ponte, essa porta chamada Jesus Cristo. Então, no dia 24 ou 25, pode comemorar no dia 26 também, porque a gente não está preso à data. Mas é importante a gente celebrar, nos parar, ensinar os nossos filhos, trazer a memória dos nossos filhos, né? Por que Jesus nasceu? Para que Jesus nasceu? Isso faz parte do discipulado, da vida cristã, né? Ah, mas era uma festa pagã. Imagina o Brasil inteiro tendo uma conversão genuína e se resolve, então, que o carnaval, que celebrava a carne,
vai ser uma festa do Espírito, que as pessoas vão sair à rua para celebrar e adorar a Deus, que vão tocar os tambores, os tamborins, as baterias, para adorar o Senhor com tudo que a gente sabe fazer no nosso ritmo brasileiro. E aí? Vamos fazer? Vamos fazer ou não? Claro que vamos, né? O negócio é o foco. Em que você está colocando foco? Se é no Senhor, que a gente celebre o Natal com leveza, com alegria, em família, exaltando o único que é digno de ser exaltado numa data como essa. Amém. Né? Vamos tirar talvez os excessos do Natal, né? Não é a data de você comer como se não houvesse amanhã, praticar glutonaria, não é a data de você se embebedar, né? Tantas outras coisas vêm para desvirtuar o princípio. E a gente percebe que numa data como essa, o Natal, as pessoas se atentam, mas graças a Deus que ainda acontece isso. A gente vê muita coisa feia, gente, mas existe muita coisa linda acontecendo, embora ela não dê ibope e não vire notícia, ok? Tem muita gente nessa data que chama as pessoas sem família, por exemplo, para celebrar junto com a sua família. Tem muita gente nessa data que prepara ceias enormes para a galera em situação de rua. Sim. Então, é uma data que a gente tem visto muito. Mais uma, a gente não pratica solidariedade só no Natal, mas a gente tem visto que ganha mais engajamento das pessoas esses atos de bondade, de acolhimento, de compaixão, né, de reconciliação até entre famílias. Família, né? Resolve o babado antes do Natal para a gente passar a festa junto. Verdade, né, verdade, verdadeiro. Vocês acham que... por que se inclinam? Por que vocês acham que acontece isso? Por que vocês acham que no Natal as pessoas se inclinam a ter mais compaixão, a ajudar mais o outro? Os patrões dão o peru, panetone, se presenteia, né? Por que vocês acham que acontece isso? Vocês têm alguma ideia? Eu acredito que a data já deixa a pessoa mais susceptível a ficar mais emocionada, mais reflexiva. E isso vai direcionando as pessoas para um bem maior. Então, tem aquelas pessoas que só pensam no comercial, mas hoje a gente está vendo que as pessoas estão revendo a vida, o ano, geralmente na época do Natal. Então, acho que todo mundo faz aquela, nossa, eu vou planejar para o ano novo, eu vou ter um recomeço. Eu acho que isso tem muito significado. Porque está fechando um ciclo e está prestes a começar outro. Você acha que isso, então, influencia as pessoas? Eu acredito muito nisso. E você, Pri? Eu penso que o Natal é uma oportunidade que as pessoas que têm Jesus e que não têm Jesus, meio que de se redimir, porque assim, a gente sabe que o pecado dominou a humanidade. E existe no fundo da humanidade, no fundo de cada homem, de cada mulher, um desejo por Deus, assim, um anseio por algo maior do que ele. Mesmo que ele não decida que é esse desejo. Exatamente. Então, eu acho que nesse momento é uma forma da pessoa encontrar os atributos que pulsam dentro dela e que muitas vezes ela não... E porque é um conflito entre o pecado que está habitando nela, o mal, e o bem que a Bíblia fala que Deus colocou em nós, o anseio pela eternidade. Que anseio é esse pela eternidade? É o próprio Deus, e os atributos do próprio Deus estão embutidos nisso tudo. Então, eu acho que é um momento também de se reconectar com o divino, a necessidade do homem de se conectar com algo que é maior do que ele. E eu acho que sair de um lugar onde você é o centro e deixar que o outro passe a ser ali o protagonista por um momento, por um dia, por um mês que seja, né? Eu acho que isso é uma forma de se conectar com algo maior do que você mesmo. Eu acho que principalmente aqui no Brasil, porque o Brasil é tido como um país cristão. Cristãos Isso. católicos, cristãos protestantes, né? Então, até a música popular já falou isso. Aquela célebre música da Simone Ai, não. final do ano. Ok, não vou cantar, gente, mas ela diz. Né? Mas assim, já está na cabeça de todo mundo, né? Já está no consciente coletivo. Então, é Natal. A festa cristã. Sim. Né? Se diz isso né, na canção. Agora, eu vou perguntar para a Séries como é que ela vê isso. Por quê? Porque a Séries é a nossa convidada hoje. Porque a Séries é uma pessoa cheia de empatia e envolvida com atos de solidariedade o ano todo, né? Ela tem uma igreja que já diz a que veio, né?
Vidas por vidas, vida por vidas. Isso. Lindo. Né? Então, quer dizer, a vida, né, do Senhor em nós, derramando sobre outras vidas. Sim. Vida por vidas. Então, por aí você já tem uma ideia de que as séries não se contentam em só ficar no púlpito pregando e escrevendo livro. Né? Ela e o pastor Marcelo, o esposo dela, são do tipo de pessoas que se engajam mesmo. Fala pra gente, Séries, você como pastora que lida com gente necessitada o ano inteiro, com situações desafiadoras o ano todo, com necessidade extrema o ano todo, você sente que você tem mais engajamento, as pessoas se aproximam mais para tentar ajudar nessa época de Natal, ou para você não é assim, na sua equipe o pessoal já está funcionando nos 12 meses? Não, a gente não tem como discordar disso, né? Eu falo que as pessoas, elas esperam mais no Natal. Né? Olha que interessante, elas esperam mais. As pessoas esperam mais no Natal. Então, nós, como solidários, que temos como alvo levar essa solicitude, nós temos que esperar no Senhor o momento certo que as pessoas esperam para que a gente possa dar aquilo que as pessoas precisam, sabe? Infelizmente, muitas pessoas são muito religiosas, né, Helena? Sim. Não, porque isso é uma festa pagã. Ei, nós estamos comemorando, você vai ter que comemorar alguma época do ano, é bom você lembrar por que ele veio, né? Porque se ele não tivesse vindo e feito essa solidariedade que ele fez na nossa vida, por amor, a gente jamais conseguiria fazer qualquer tipo de solidariedade que seja. Verdade. Mas nós precisamos, sim, sabe, ficar atentas, não apenas a essa data, né? Eu falo que hoje, dentro da igreja, a gente usa tantas datas como o Dia das Mães, que a gente tem trabalho com crianças para alcançar as mães, trabalho com os pais para alcançar os pais. Eu creio, sabe, que o Natal não é diferente. E se a gente não gerar isso nos nossos, que nessa data muitas pessoas esperam, talvez o que elas não tiveram no ano todo, a gente não vai levantar uma geração pronta para ajudar. E para começar a ajudar, ela tem que ter um princípio. Então, vamos usar o Natal para ser o princípio desse tempo. É isso mesmo. Que eles vão ajudar as pessoas. Sim. A gente sempre precisa do princípio, né? Sim. Então, eu acho o Natal uma data que pode ser o princípio da nossa vida mudar e também da vida de muitas pessoas De muitas mudar. pessoas. É exatamente isso. E você começou falando de um jeito brilhante. É a época que as pessoas mais esperam. Ou seja, e quando as pessoas mais esperam, como a gente, como igreja, como a gente vai responder? Demonizando uma festa ou ressignificando isso? Sim. Pegando essa festa que às vezes é usada, sim, para glutonaria, para bebedeira, para cultuar um ídolo pop, papai, Noel, né, e tal. Ou a gente vai entender que o Natal é uma festa cristã, gente. Quer você goste ou não, o Natal não é celebrado nos países árabes. Por exemplo, eu sempre tenho a oportunidade de ir a Israel, de ir em alguns países árabes. E é tão interessante, você chega lá, não existe, né? É um dia comum, não existe nenhuma luz, nenhuma enfeite, a exploração de determinadas cores, flores específicas da época, não trocam presentes, não existe isso. Então você vê que é uma coisa, é uma peculiaridade do cristianismo. E uma forma eficaz da gente ser esvaziado no nosso significado é a gente colocar mais os olhos naquilo que não deveria ser do que praticar o que deve ser. Então, se o Natal foi uma festa pagã, por nós cristãos, ela deve ser lembrada como uma festa que leva alegria, resposta, solução, serviço para o povo, porque é isso que é solidariedade. É colocar em ação. Eu acho interessante a solidariedade porque não fica no papel, você põe em prática. E quer melhor momento do que o Natal para dar o start que você está falando? Eu achei fantástico. É isso aí. Vamos colocar mais uma mulher nessa roda de conversa aqui, gente? Coisa mais chique. Outra solidária também, né? Nós vamos receber de forma online a Bebel Killan. Ela é presidente do projeto Compaixão, que cuida de crianças e adolescentes em situação de risco no aglomerado da Serra, aqui em Belo Horizonte. Vamos lá ver a Bebel. Ei, Bebel! Ei, querida, que honra estar aqui com você e com essas mulheres maravilhosas. Honra pra gente, muito Bebel. obrigada. Você tá ouvindo nossa conversa aqui, não tá, Bebel? Tô amando. E eu quero saber de você. Você
tem já há alguns anos, desde que eu te conheço, Bebel, você está envolvida com pessoas que têm necessidade extrema, sobretudo crianças e adolescentes, que é a sua área de atuação no aglomerado da Serra ali. Durante muitos anos você esteve ali até pessoalmente mesmo, trabalhando frente a isso. Você concorda com a Séries? A Séries colocou aqui para a gente que é a época que as pessoas têm expectativas, as pessoas que têm necessidade extrema, elas estão aguardando alguma coisa no Natal, aguardando uma movimentação de solidariedade. Você percebeu isso lá no aglomerado da Serra também? Percebo sim. E é engraçado porque as crianças, no início do ano, a gente tira um período de férias e a gente volta, então, no primeiro dia de fevereiro. E é muito engraçado porque elas voltam e em algum momento surge a conversa do Natal. Como que vai ser o Natal, a expectativa delas, porque elas sabem que todo final de ano a gente faz uma ceia, um culto de gratidão, a gente distribui presentes, cestas básicas, chocolate, essas coisas, porque a gente mobiliza pessoas. Né? Esse ano mesmo, a semana passada... há 2 semanas atrás, nós postamos algo sobre isso, né? Então, assim, então há realmente uma grande expectativa, né, para aqueles, já os pequenininhos em pleno fevereiro, né, as crianças, adolescentes em pleno fevereiro já têm expectativa. Claro que isso ocorre nos adultos, né, nesses lugares, no segundo semestre, mas há sim uma grande expectativa que as pessoas vão se mobilizar, né? Que as pessoas vão de alguma forma tentar ajudá-las, né? Para levar um pouco de alegria a elas naquele período. Então há uma grande expectativa, sim. Bebel, agora a palavra de Deus diz assim, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu sei que para aquelas pessoas que recebem, eu me sinto assim, quando eu recebo um presente, um agrado, eu me sinto, poxa, é um carinho tão grande, né? Eu sinto como um carinho para a minha vida, assim. Mas não supera quando eu tenho a oportunidade de dar alguma coisa, de ver alegria, principalmente quando é criança, gente. Você vê alegria no rosto daquela criança, e também acontece quando você vai, por exemplo, numa casa onde há extrema necessidade e você leva a resposta, a solução para uma demanda, para um problema e tal. Como é que é essa experiência, Bebel, para vocês, que você mobiliza pessoas para te ajudar, é claro, porque você também tem os seus desafios, e a gente sabe que hoje, para você fazer uma festa nessa dimensão, levando alimento, presentes para tantas crianças que vocês cuidam, precisa de parcerias, precisa daquelas pessoas que ajudam, que chegam junto, que também pulsa na mesma frequência que vocês pulsam, né? Como é que é a sensação depois de um momento como esse, de uma ceia, de um culto de ação de graças com a comunidade e com as crianças? A gente agora está sendo bem específico com relação à ceia, né? Mas a gente também pode falar, por exemplo, nesse período da pandemia. Né? Nós distribuímos na pandemia 17 toneladas de alimentos. Uau, que grande bênção! No primeiro ano, no segundo ano, 18. Muita coisa. Glória E, a Deus. Helena, por incrível que pareça, assim, né? Não foi aquela coisa assim de ganhar 100 cestas básicas de alguém, não, foi aquela coisa assim, uma pessoa doando 5 pacotes de arroz, outra pessoa uma cesta, outra pessoa, sabe? Então, assim, a oferta da viúva, né? Exatamente. O escritório do Ministério, na realidade, virou um quartel, sabe? A gente não atendia mais a agenda, a gente David não viajava, a gente não olhava logística, não comprava passagem, essas coisas todas que você sabe como é. Mas a gente virou mesmo assim, pedindo doação, pegando doação, montando cestas básicas, entregando. Fizemos um cadastramento, a gente está no maior aglomerado de Belo Horizonte, sim, né? Sim. Então, nós fizemos um cadastramento que nós, graças a auditores, nós chegamos a um número bem alto de pessoas assim, em situação realmente
crítica, né? Então, e desses nós tivemos que tirar uma, digamos assim, me entenda, uma amostra, um grupo bem menor, por conta da nossa capacidade. Mas mesmo assim, conseguimos nessa ajuda 1 a 1 mesmo, conseguimos distribuir tudo isso. Aí, lógico que tivemos material de limpeza, higiene, roupas, brinquedos, livros, N coisas, né? Nós montamos uma equipe, então, uma vez a cada 45 dias, 2 meses, a gente estava lá e, assim, distribuindo várias coisas. Mas, glória a Deus. Helena, eu também queria, assim, né? Eu já estou ali no Aglomerado da Serra há 17 anos, né? É bastante tempo. Sim. Mas eu também, assim, vejo que a gente tem 3 tipos de pessoas, sabe? Sim. A gente tem aquelas que ficam naquele lugar da empatia, ou seja, eu não consigo, né? Mas eu tento me colocar no lugar do outro. Aí depois tem aquela outra pessoa, muitas vão além, mas a grande parte fica nesse lugar. Aí depois tem aquela outra que tem a compaixão. Né? Que a compaixão é o quê? É o desejo de melhorar a situação do outro, de tirar aquela situação, de colocar ela num lugar melhor, de ver ela resolvendo o problema dela, né? E aquilo que vocês estão falando tem a ver com a ação disso, é colocar essa ação, né? A prática disso aí. Então, assim, de um lado, nós temos pessoas que têm, assim, muitas necessidades, muita expectativa nessa época do ano, principalmente, porque eles pensam que as pessoas nesse momento vão ter um coração realmente mais caridoso, né? E vão colocar a ação em prática. E, por outro lado, nós precisamos dessas outras pessoas, a gente sair desse lugar da empatia, também sair desse lugar do compaixão, que, né, é o nome do nosso Ministério na Serra, né, do projeto social, mas sair da compaixão e colocar isso em prática, né? Não apenas pensar, sentir, desejar, mas efetivamente fazer alguma coisa. Não é isso? Exatamente. E é isso que eu quero sacudir o pessoal que está nos assistindo aí. Amém. Vamos lá. Amém. Pois é, vamos pegar esse gancho aí. Eu vou continuar aqui no estúdio com as meninas falando sobre isso. Obrigada por ter plantado essa sementinha aqui. Obrigada também por ter compartilhado com a gente essa experiência tão linda, que vocês continuem sendo luz, como vocês já são há 17 anos, ali no Aglomerado da Serra. Deus abençoe você, Bebel. Obrigada. Beijo, meninas. Deus abençoe todo mundo aí. Tchau. Estamos de volta com o nosso Chá das 4 e hoje falando sobre solidariedade. Nesses períodos de festas, no final do ano, o ano novo, Natal, as pessoas ficam mais reflexivas, estão se programando para o próximo ano, estão fazendo um balanço, né, do ano que está findando. E as pessoas, quando nós conversamos aqui no primeiro bloco, ficam mais tendenciosas a prestar atenção a quem está perto. Porque a vida tomou uma dimensão tão corrida e tão individualista que é muito comum a gente entrar na roda do hamster, mesmo a gente que teme e ama ao Senhor. E a Bebel terminou o último bloco falando, olha, tem gente que se coloca no lugar da empatia. Ela, embora a gente não consiga calçar os pés da pessoa e sentir exatamente o que ela está sentindo, porque até quando a gente está vivenciando a mesma dor, a Séries vai lidar com a dor de uma maneira e eu vou lidar com a dor de outra maneira. Então, não dá para a gente exatamente saber o que aquela pessoa está sentindo, mas a gente pode tentar se aproximar, né? Tentar imaginar, tentar pensar, uau, se eu estivesse vivendo o que a Séries está vivendo, se eu estivesse vivendo o que a Priscila está vivendo, como que eu ia estar me sentindo? O que eu gostaria de ouvir?
O que eu gostaria que fizessem por mim, uma necessidade. Isso é empatia, né? A compaixão, como a Bebel bem colocou, é quando eu quero ajudar de alguma forma. Eu estou me identificando com isso, eu quero servir, eu quero ajudar, eu quero aliviar a dor, eu quero aliviar a necessidade. Mas muitas pessoas não saem desses lugares. Ou elas ficam só na empatia, ou só na compaixão, e efetivamente elas não fazem porque a gente pensa assim, muitas vezes, eu estou falando porque já aconteceu isso comigo, né? Mas eu vou ajudar como? Eu não sou rica, eu não posso comprar 10 toneladas de alimento, né? E por isso que eu vibrei quando a Bebel falou. Não foi por causa de uma parceria com empresários, tudo. Graças a Deus que existem as parcerias de empresários. Elas são muito bem-vindas. Mas uma época a gente foi, como Diante do Trono, gravar um CD, o Aleluia, foi o último CD que eu participei do Diante do Trono. E a renda, né, a arrecadação daquele CD ia para o hospital, na época chamava o Hospital do Câncer, hoje chama o Hospital do Amor, em Barretos, que cuida de pessoas com câncer, né? E o hospital tem as portas abertas para todas as pessoas. E o gestor do hospital falou assim, olha, nós temos grandes parcerias aqui, nós temos empresários que investem e tal, mas o que sustenta esse hospital é a oferta da viúva pobre. Ele usou essa ilustração, porque o hospital tinha cofrinhos e as pessoas podiam levar os cofrinhos para casa, pôr as moedas de 1 ou de 50 centavos e trazer quando o potinho. São esses cofrinhos que sustentam esse hospital. Então, às vezes a gente pensa assim, eu quero fazer uma grande obra social. Eu quero abrir uma casa de acolhimento e eu sei que Deus vai usar pessoas para fazer isso. Amém. Deus vai dar condição, Deus vai mandar parceiros, Deus vai fazer. Mas existe uma série de projetos que já estão estabelecidos e que precisam de parceiros, que precisam de fortalecimento, né? Que precisa de alguém se comprometer, nem que seja com pouco, mas com fidelidade. Né? Se comprometa com pouco, ore pelo projeto, faça a sua doação. Gente, porque a gente gasta em tanta quinquilharia. Não, coisa que a gente não precisa, né? E essas palavras que ficaram aqui na minha cabeça, essa palavra que a Bebel usou, compaixão, o que você falou agora de individualidade, e aí agora trazendo para o nosso universo cristão, é aquela ideia de que, pelo menos eu fui ensinada assim, a salvação é individual, né? E hoje isso saiu tanto da minha mente, desmistifiquei tanto isso, assim, hoje eu tenho como um mito, porque a salvação não é individual. A salvação, ela se faz no coletivo, né? Eu estou sendo salvo enquanto eu me relaciono. Você falou a palavra serviço também. Então, assim, não existe salvação individual. E se nós não somos salvos pelas obras, por aquilo que fazemos, somos salvos para manifestar as obras que já estavam preparadas por Deus para cada um de nós. Então, se você não está fazendo alguma coisa para ser resposta na vida de alguém, para levar alívio para a vida de alguém, para se engajar, para somar forças com quem o Senhor já levantou e está atuando, então eu tenho que te dizer, você está fora do plano de Deus para você. Às vezes a gente fica tão ansioso, querendo, qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus para mim? O propósito de Deus é que você seja uma bênção. O propósito de Deus é que você seja sal e luz. A luz vai onde, gente? Onde que a luz faz diferença? Onde há trevas. Onde que o sal é necessário? Onde as coisas estão se estragando, a comida está se deteriorando, ou onde o sabor se foi. Então, nós todos somos convocados. Então, adota alguém, sabe? Leva alguém para sua casa, né, no Natal, uma pessoa que não tem família, vai ceiar na casa dela, enfeita a casa dela, vamos fazer juntos, vamos passar o dia juntos, vamos fazer um churrasco, vamos nos lembrar, né, daquilo que Deus fez por nós e vamos nos derramar. Da mesma maneira que Jesus derramou a vida por nós, nós fomos convocados como imitadores de Cristo a derramar também a nossa vida, a dividir os nossos sapatos, bolsas e roupas e dinheiro e o que mais Deus colocar nas nossas mãos. O que você recebe não é só sobre você e não é só para você. Então sai desse lugar de ficar pensando, mas eu não posso ajudar. A gente sempre pode ajudar. Tem sempre alguém precisando de algo que a gente já tem nas mãos. Não, Deus, me prospera, me manda aí uma conta gorda, me manda alguém fazer um depósito na minha conta. Não, vai lá na sua conta e divide com aquilo que você já tem. Não tem nada na conta não, mas eu tenho uma roupa sobrando, um tênis aqui que está apertado no meu pé, mas está novinho. Então eu quero abençoar alguém, né? E outra, não dá para os outros o que você não usaria.
A gente não dá restos para as pessoas, gente. A gente cuida do outro como a gente gostaria de ser cuidado. E isso que é amor. Você quer falar, Lorenza? Helena, eu amei esse questionamento seu. Como que eu vou ajudar? O que eu vou fazer? Porque muitas vezes a pessoa liga solidariedade apenas à doação, ao financeiro. Sendo que a gente pode doar o nosso tempo. A nossa companhia, o nosso amor pelo outro. Abraço. Como que as pessoas estão sedentas por um abraço, por um toque. Doar sangue. Doar sangue. Doar sangue, isso é tão importante. Não custa nada, mas é a sua disponibilidade de servir o outro. Como você falou, às vezes você está com um armário, tem uma roupa que eu acho isso fantástico. Você tem que cuidar do que Deus permitiu você ter de uma forma única para poder depois contribuir com o outro. A gente não dá o resto, igual você falou. De jeito nenhum. A gente dá exatamente aquilo que a gente gostaria de estar recebendo. Exatamente. Então, tem várias formas. E as pessoas, às vezes, se travam por questão de visão. A gente fica dando desculpa também, exatamente. né? A gente fica dando desculpa, saindo fora. Não, deixa que a Séries faz isso. Olha a carinha dela, é tão bondosa. Seja crente por mim, Séries. Seja uma bênção pra mim. Comenta pra gente, Séries. O problema é que eu falo que, assim, existem tipos de solidariedade. E existe uma solidariedade que é pro seu bem próprio, né? Existe aquela solidariedade que manifesta o que Jesus fez por você. Bom, isso é toda a diferença, né? A solidariedade por bem próprio, você só dá o que sobra. Ou senão aquilo que você tem a visão que vai vir para você depois. E a gente sabe que tem muitas. Eu vivo dentro de lugares, né, vilas comunitárias há muitos anos. E eu conheço um pouquinho dos meios, né? Por exemplo, as pessoas que mais ajudam dentro dessas comunidades carentes são os traficantes. E eles ajudam muito, sabe? São parceiros incríveis. Por quê? Porque eles veem algo para, como se diz, né? Para repor, muitas vezes, a maldade que eles fazem. E muitas vezes nós julgamos eles, não, mas eu não faço isso, mas é igualzinho, sabe? É idêntico, então... Eu falo que tudo na minha vida eu tenho pra quê? Pra que eu estou fazendo isso daqui? Né? E esse muito pouco, eu tive a graça de ser criada num lar que não tinha quase nada, sabe, gente? Quase nada. A gente morava numa casa de 2 quartos, com 2 filhos nessa época, ainda não tinha minha outra irmã. E na época do interior tinha aquela sociedade São Vicente de Paula, né? Que era transformado num asilo. E ali chegou um homem que ele havia surtado mesmo. Na época, era aquela época de Barbacena, aquele hospício de Barbacena. Então, a opção ia ser mandar o João, ele chamava João, para esse lugar. E uma assistente social chamou meu pai nem carro, a gente nem carro tinha na época, gente. E ela falou assim, aí, você quer ser tutor dele, você quer assumir ele? Meu pai assumiu aquele homem. Uau! Ele assumiu aquele homem. Que demais! E eu me lembro, foram muitos anos que eu saía da minha casa, gente. Eu e meu irmão, a gente revezava, andava uns 10 quarteirões, a gente subia, cada morro, Helena, depois do almoço, misericórdia, o dia que era eu, sangue de Jesus. E assim, era longe, porque a gente não tinha carro para levar, então a gente revezava a marmita. Eu tinha 9 anos, meu irmão, 8 anos. Meu irmão, muitos anos depois, ele contou que muitas vezes, sabe o que ele fazia? Ele jogava a marmita fora para não chegar lá na casa do homem, de tanto que ele estava cansado. Meu Deus! Menina, Helena? Criança. E depois nós mudamos, né? E eu falo que é tão lindo, depois papai construiu em outro lugar. Só que chegou num ponto que ele começou a quebrar as coisas nesse lugar. Então, ia ter que mandar ele para Barbacena. Meu pai falou assim, não, eu vou construir um cômodo para ele no fundo da minha casa. Uau! Então, nós convivemos com esse homem dentro da nossa casa por mais de 20 anos. Nossa! Por mais de 20 anos, sabe? Já teve vez dele ir no banheiro, fazendo as necessidades dele, a gente julgar assim, ó, no banheiro inteiro. E ele deixar só o meu pai limpar. Só ele que limpa. Eu quero tomar banho no colo. Às vezes eu chegava para dar comida para ele, ele falava assim, vai embora, senhora, que hoje eu não tô bom, não. E é incrível, porque nesse lugar onde tinha a casinha dele, se transformou num hotel enorme. Gente. Do meu pai. Sabe? Uau. Gente, vamos... Para aí, Sérgio, que a gente já está aqui reflexivo sobre tudo aquilo que a gente está ouvindo. Vamos chamar um homem para esse papo? Gente, hoje nós vamos dar voz a eles. Homens. Vamos ver a opinião do Tiago Diniz?
Eu estou aqui justamente para uma reflexão. Nós temos costumes sempre que chega a essas datas comemorativas e principalmente uma das principais que nós do Ocidente nós comemoramos e os cristãos, que é o Natal. O nosso coração fica mais solidário. Mas a verdade é que o próprio Senhor Jesus nos ensina que fazer o bem é todos os dias. Existe uma importância muito grande, muito bela, quando nós aprendemos a compartilhar. Ali no centro social, durante o momento inteiro da pandemia, toda a igreja se mobilizou. Nós enviamos vários caminhões para lugares onde as pessoas haviam perdido tudo, roupa, alimento, e nós pudemos experimentar a bondade de Deus por meio da sua igreja e do seu corpo. Várias pessoas entregaram seus donativos, alimentos, uma alegria foi chegar diante das famílias que estavam desabrigadas, a partir dali ver o sorriso delas recebendo uma cesta, uma roupa. Por isso, fazer o bem independe mesmo da data. Nós precisamos estender a mão todos os dias. O Senhor Jesus disse que ele teve fome e não deram para ele de comer. Ele teve sede e não deram para ele de beber, ele esteve preso e não foram visitar ele. E os discípulos perguntaram: Senhor, quando foi que isso aconteceu? E o Senhor Jesus respondeu: todas as vezes que vocês deixaram de fazer aos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Por isso, a solidariedade, ela não é sazonal como uma data festiva específica. Ela precisa ser 24 horas por dia, um coração disposto a abençoar outras vidas. Sensacional, obrigado, Tiago, pela sua participação. E é isso mesmo, né, gente? A gente tem que entender que fomos chamados, nos encontramos com Cristo, fomos chamados a derramar a nossa vida. Sério, você quer fazer suas considerações finais? Porque esse programa passou correndo desse jeito, gente. Faça suas considerações finais. É isso, que a gente possa mesmo, né, entender o nível dessa solicitude na nossa vida e a necessidade dela, não somente nesse tempo de Natal, mas que a gente possa deixar isso fluir na nossa vida, ser esse canal mesmo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meninas, obrigada pela participação, pela contribuição de vocês. E eu quero deixar para vocês, nesse final de programa, uma música que eu cantava há muito tempo na igreja, que dizia assim: o nosso sonho de criança era o Natal e presentes nele receber, mas eu nunca iria imaginar que no primeiro Natal maior presente foi Deus quem deu. Ele nos deu esse presente, Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Aleluia. E a vida em abundância transborda na vida de outros. Deus abençoe vocês. Boas festas junto à sua família, transbordando Jesus na vida de tantos que precisam.